Tem um vídeo aqui no canal Biologia com Laís sobre ecologia, que é a parte da biologia que estuda as relações de interdependência, certo, entre diversas espécies de seres vivos, bem como também suas relações de dependência, né, tendo em vista, claro, as condições físico e químicas do ambiente. E essa aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre as relações ecológicas, né? E essas relações ecológicas, elas envolvem, né, seres de uma mesma espécie, né, ou de espécies diferentes, né? As relações entre seres vivos, elas podem ser intraespecíficas, ou seja, são relações entre seres vivos de uma mesma espécie, ou podem ser interespecíficas, né, que são relações entre seres de espécies diferentes. Então, conforme causem prejuízo, né, ou não prejuízo aos organismos, essas relações elas podem ser, né, também harmônicas ou interações positivas, né, ou seja, que não há algum tipo de prejuízo para os organismos, ou essas relações elas podem ser desarmônicas, né, ou interações negativas, que pelo menos um dos organismos associados ele vai ser prejudicado. Então, no quadro, né, a seguir estão os nomes das principais relações, né, que os seres vivos podem estabelecer entre si, e é o que a gente vai tratar nessa aula de hoje. Vamos entender melhor as relações que temos aqui. Vamos iniciar com as relações intraespecíficas, ou seja, relações entre organismos da mesma espécie. No caso das relações intraespecíficas harmônicas, né, que são relações quando nenhum organismo é prejudicado, vamos ter duas principais, que é a sociedade e a colônia. No caso das colônias, temos o que é que a gente tem, né? São indivíduos da mesma espécie que estão ligados fisicamente, ou seja, unidos anatomicamente. Um exemplo clássico, né, é a caravela portuguesa, que parece ser um único organismo, né, mas na verdade é formado, são vários quinidários, né, são vários organismos trabalhando juntos. E ao contrário da sociedade, nas colônias geralmente não há uma divisão de trabalho tão organizada, embora possa sim existir ali funções bem definidas entre os organismos, certo? Outros exemplos de colônias na sociedade, nós temos os corais, nós temos as colônias das algas, as colônias de bactérias e a caravela portuguesa. Já na sociedade, os indivíduos, eles também são da mesma espécie, mas eles não estão unidos fisicamente. Na sociedade, os indivíduos eles trabalham em prol do grupo, ou seja, eles cooperam para que todo o grupo seja beneficiado. Existe uma organização bem definida, com divisão de trabalho entre esses indivíduos, né, e cada um ele vai desempenhar uma função muito importante para o funcionamento dessa sociedade. Exemplos na natureza, né, de sociedade são as abelhas, as formigas, os cupins, né, os cupinzeiros e as vespas. Existem, existem também as relações desarmônicas, né, que são relações quando pelo menos um dos indivíduos ele sai prejudicado. E vamos compreender que entre essas relações desarmônicas existem duas principais, que é o canibalismo e a competição. No canibalismo acontece quando um indivíduo ele se alimenta do outro da mesma espécie. Esse é um comportamento, inclusive, comum em alguns grupos, como os artrópodes, né, algumas aranhas e louva-a-Deus em certas espécies. Né? É comum, por exemplo, que acontece em louva-a-Deus, da fêmea matar e devorar o macho, né, após a cópula. Isso pode acontecer principalmente como uma estratégia, né, para esse organismo obter ali nutrientes e aumentar as suas chances de reprodução. E nós temos também uma outra relação que é a competição intraespecífica. Essa competição acontece quando indivíduos da mesma espécie disputam recursos que são limitados. Que recursos são esses? Né? Pode ser o alimento, o território, o abrigo, o parceiro ali, né, para a reprodução. Esse é um tipo de relação muito comum na natureza. Algumas espécies, né, por exemplo, machos competem entre si, né, por direito de acasalar com as fêmeas.
Então, só para recapitular, né, de uma forma bem rápida, nós conseguimos identificar, né, que as relações são interações entre os seres vivos, beleza? E que elas podem ser classificadas de duas formas. Então, primeiro, né, quantas espécies envolvidas, então a gente já conseguiu compreender que existem relações intraespecíficas, são relações ecológicas que acontecem entre indivíduos da mesma espécie, e que elas podem ter uma relação harmônica, né, quando ninguém é prejudicado, e elas podem ter também relações desarmônicas, que é quando pelo menos um dos indivíduos ele é prejudicado. E agora nós vamos compreender que essas relações elas também existem em espécies diferentes, né, que são as relações ecológicas interespecíficas, que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes, entre organismos distintos, que também podem dentro dessas relações também podem ser harmônicas, quando ninguém é prejudicado, e desarmônicas, quando pelo menos um desses organismos é prejudicado, certo? Então, bora lá. Agora, nas relações harmônicas interespecíficas, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes, temos algumas relações importantes que a gente vai ver hoje, que é o mutualismo, a protocooperação, o comensalismo e o inquilinismo. No caso do mutualismo, é uma relação obrigatória, onde os dois organismos eles vão se beneficiar, mas um depende do outro para sobreviver. Se caso um indivíduo falta para o outro, os dois iriam morrer. Ao contrário do que acontece na protocooperação, que nós vamos ver também. Não é uma relação obrigatória. Já no caso do mutualismo, é uma relação obrigatória. Nós temos alguns exemplos para a gente compreender como é essa relação na natureza. Temos os líquens, que são a associação entre algas e fungos, e temos também os ruminantes, que são os bois e vacas, né, que tem uma associação, que tem uma relação de mutualismo com as bactérias. No caso dos ruminantes, eles se alimentam de vegetais, né, mas eles não conseguem digerir a celulose sozinhos, né, essa celulose que se encontra nos vegetais. Então, as bactérias presentes ali no sistema digestório, né, produzem uma enzima chamada celulase, que permite a digestão da celulose. Então, assim, as bactérias elas ganham alimento, né, e abrigo, enquanto que o animal ele consegue digerir aquele alimento que está sendo, é, né, conseguir digerir aquele alimento corretamente, certo? Já no caso da protocooperação, é uma relação facultativa. Também existe benefício mútuo, né? Mas ela não é uma relação obrigatória. Ou seja, os organismos se beneficiam. No caso da protocooperação, que é uma relação, né, ecológica harmônica, em que duas espécies diferentes se beneficiam mutualmente, sem que nenhuma delas dependam obrigatoriamente da outra para sobreviver, né? Um dos exemplos mais conhecidos dessa interação é entre o pacuro, né, que é o caranguejo emerita, e a actínia, né, que é também conhecida, chamada, né, popularmente como a anêmona do mar. O pacuro é um crustáceo muito comum nas praias. Ele tem algumas características, né? Que ele é pequeno, né? Ele é mole, ele é um organismo que não tem a carapaça dura, que é a característica dos outros caranguejos, e por isso ele se torna uma presa mais fácil, né? Então, para se proteger, ele costuma ocupar conchas vazias que são abandonadas pelos moluscos. E frequentemente, né, o pacuro, sobre essas conchas, né, existe ali as anêmonas do mar acabam ocupando ali aquela concha, estabelecendo uma relação de protocooperação. Então, nessa associação, ambos os organismos obtêm vantagem, né? O pacuro, nesse caso, né, a anêmona do mar possui células que são urticantes, né, em seus tentáculos, então capazes de afastar aí, né, ou dificultar a aproximação dos predadores. Então, vai oferecer aí uma maior proteção ao caranguejo emerita, né? E como as anêmonas do mar é um organismo, um animal céssio, né, que vive fixo a um substrato, então essa anêmona do mar ela também ganha uma certa mobilidade ao ser transportada pelo pacuro, né? Então dessa forma amplia aí o seu território de obtenção de alimento, né, e passa a ter um maior contato também com a água, né, que é rica em oxigênio, né, e nutrientes.
Então, assim, ambos, né, embora possam viver separadamente, né, a convivência entre o pacuro e a anêmona do mar traz benefícios para ambos. O comensalismo, que é uma outra relação, o comensalismo é uma relação em que apenas um dos organismos se beneficia, enquanto o outro ele também não é prejudicado nem beneficiado. Ou seja, um ganha e o outro ele fica neutro. Um exemplo também muito famoso é o tubarão e a rêmora, né? O tubarão ele se alimenta normalmente, então o resto dos alimentos vão sendo aproveitados ali pela rêmora que vai nadando, né? Ali embaixo do tubarão. Então o tubarão ele não ganha nada com essa relação, mas também ele não sai prejudicado. Um ponto muito importante também nesse caso da de tubarão e a rêmora, né? É que em alguns casos existe também uma relação de transporte, não só de alimentação. Pois a rêmora ela pode se fixar ali no tubarão, né? Mas sem causar nenhum prejuízo ao tubarão. E aí, durante as atividades normais do tubarão, né, ele vai se alimentando e o alimento vai caindo, a rêmora vai se alimentando e também se fixa ali no tubarão e vai nadando junto com o tubarão. Então, o comensalismo também é uma dessas relações que é de benefício mútuo entre os dois organismos, né? Já no inquilinismo, um organismo ele usa o outro como abrigo, como suporte, sem prejudicar, sem causar nenhum prejuízo. Nós temos alguns exemplos, como as bromélias, né, e as orquídeas, vivendo sobre as árvores. Essas plantas elas não são parasitas, né, pois elas não retiram nutriente da planta, né, elas utilizam a planta, né, como um suporte, né? Elas usam o tronco apenas ali para suporte, para alcançar a luz solar, né? Para poder realizar a fotossíntese, né? E esse tipo de relação entre as plantas, né, também chamado de epifitismo. Agora vamos para as relações desarmônicas interespecíficas, onde pelo menos um dos indivíduos ele é prejudicado. Lembrando que a gente está falando das relações entre indivíduos de espécies diferentes, certo? Nós temos o predatismo, parasitismo, amensalismo e competição interespecífica. No caso do predatismo, é quando o indivíduo mata o outro para poder comê-lo, se alimentar. Temos alguns exemplos de plantas carnívoras, né, que capturam um predador, um inseto para poder se alimentar. Temos também casos específicos de herbivorismo, que é quando um animal ele come uma planta inteira. Mas a gente precisa compreender que o predatismo é essa relação de predador e presa, né? Que nunca são da mesma espécie. Leão e zebra, né? Gato com rato, raposa e cordeiro, ou seja, é um predador e presa, né? O predatismo ele exerce um papel importante na natureza, ele ajuda a regular o tamanho das populações, né, de presas e predadores de uma região. Então, no predatismo, é quando o organismo ele mata o outro para poder se alimentar e eles nunca podem ser da mesma espécie. Okay? No caso do parasitismo, que é uma outra relação, é uma relação em que indivíduos de uma espécie vivem às custas de indivíduos de outra espécie, prejudicando-os, né? Então, o beneficiado, que é chamado de parasito, e o prejudicado, que é o hospedeiro, né? No parasitismo, o indivíduo ele se alimenta às custas do outro indivíduo, geralmente sem matá-lo, porque para o parasita não é interessante matar, né, que seu hospedeiro ele morra, pela simples razão de que se ele morrer, o parasita provavelmente também vai morrer, né? Então ele fica ali naquela relação parasitando, pegando os nutrientes, né? E assim ele consegue sobreviver. Só que no parasitismo nós temos duas questões, né? Quanto à localização no hospedeiro, ou seja, os parasitas, né? Eles podem ser ectoparasitas e eles podem ser endoparasitas. No caso dos ectoparasitas, esses parasitas são encontrados na superfície externa, né? Na epiderme, ali em pelos, né? Em unhas do corpo do hospedeiro, né? Exemplos desses organismos, né? O piolho, pulga, o carrapato. E os endoparasitas, né, são aqueles que vivem dentro, né, internamente dentro do hospedeiro, que são as lombrigas e tênias, por exemplo. No caso do amensalismo, né, conhecido também como antibiose, é uma relação em que indivíduos de uma espécie ela vai eliminar no meio, né, no ambiente que vive, certas substâncias que prejudicam o crescimento, né, ou a reprodução, o desenvolvimento de outras espécies.
Temos um exemplo muito famoso, é a maré vermelha, que é uma alga vermelha, né, a birófita, né, que são algas dinoflageladas, né, que liberam uma toxina na água, impedindo, né, e matando organismos que estão naquele ambiente marinho. Então, a maré vermelha é um exemplo de amensalismo, né? Além da clorofila, né? Essas algas possuem pigmentos vermelhos, né? Que lhe conferem essa coloração avermelhada. Então, quando uma superpopulação dessas algas se formam, né? Elas acabam formando grandes manchas avermelhadas no oceano. E essas algas, né, elas liberam essas substâncias que em alta concentração no meio, né, naquele ambiente marinho, tornam-se tóxicas, né, e provocando, levando à morte, né, de inúmeras espécies marinhas. E nós temos a competição interespecífica, né? Que é uma relação entre duas espécies diferentes que podem competir e geralmente quando elas ocupam, né, parte do mesmo nicho ecológico, como elas dependem de vários recursos, né, que são iguais, né, para ambas as espécies, então elas acabam por competir. Então, a competição interespecífica acontece entre espécies diferentes que disputam o mesmo recurso. Então, geralmente ocorre quando elas ocupam esse mesmo nicho ecológico e uma disputa, né, ocorre uma disputa entre indivíduos dessa mesma espécie. E essa disputa pode ser por diversos fatores, né, alimento, espaço, abrigo, né. Então, um exemplo assim, claro para a gente compreender, né? Na natureza tem as corujas, cobras e gaviões, e elas se alimentam, né, de pequenos roedores. Então, nesse caso, indivíduos de espécies diferentes competem pela mesma fonte de alimento, né? Então, assim como na competição intraespecífica, né, que é a competição entre indivíduos da mesma espécie, a competição interespecífica ela acontece entre espécies diferentes e ela ajuda também nesse controle da densidade populacional das espécies, né? Então, nessa aula, vimos as principais relações ecológicas, né, entre os organismos. Compreendemos que existem relações entre indivíduos da mesma espécie, mas que também existem relações entre espécies diferentes. Mas agora, talvez, né, fique aquela pergunta, né, mais importante, né? Por que a gente precisa entender essas relações, né? O que a gente precisa compreender é que nenhum organismo vive isolado na natureza. Né? Os organismos eles dependem um dos outros para poder conseguir alimento, proteção, abrigo, para sua sobrevivência. E quando uma dessas relações ela é alterada, né, todo o equilíbrio do ecossistema ele também pode ser afetado. Né? Então, quando a gente compreende sobre isso, né, quando a gente compreende que estudar as relações ecológicas ele vai muito além da biologia, na verdade, em compreender essas relações ajuda a gente também a entender os principais impactos, né, como as mudanças climáticas, né, a perda da biodiversidade, né, como as ações humanas estão afetando, né, podem afetar toda essa dinâmica dessas relações entre esses organismos, né, porque os problemas ambientais, eles alteram diretamente essas relações, certo? Quando ocorre, por exemplo, um desmatamento, né, muitos organismos perdem ali o abrigo, o alimento, o território, né, as mudanças climáticas, cada vez mais esses eventos extremos, né, podem fazer com que espécies precisem migrarem, né, ou competir, ou até mesmo, né, desaparecerem, né. Essa perda da biodiversidade, com certeza, pode interferir nas relações como o mutualismo, a competição, o próprio predatismo, né? Então, quando uma espécie ela desaparece, as outras espécies também são afetadas, né? Ou seja, as ações humanas afeta de forma geral todo o ecossistema, né? Modifica toda essa dinâmica das relações ecológicas e o equilíbrio também do ecossistema.